Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. O movimento leigo, na parábola das 10 virgens. Nesse estudo, nós vamos seguir esse conselho da mensageira do Senhor. Nós todos precisamos estudar como nunca antes a parábola das 10 virgens. Fique atento, pois Deus te revelará coisas extraordinárias nesse estudo. Vamos começar lendo nosso texto base, em Mateus 25, de 1 a 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas, e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esta parábola se cumpriu na história do movimento adventista de 1843 e 1844. Mas essa parábola tem alguma aplicação para os nossos dias, ou é apenas para o passado? O que o espírito de profecia tem a nos dizer sobre isso? Esta parábola foi e será cumprida ao pé da letra, pois tem uma aplicação especial para este tempo, e como a mensagem do terceiro anjo foi cumprida e continuará a ser verdade presente, até o fim do tempo. Esse texto é claro, esta parábola tem uma aplicação especial para nós, hoje, e é uma verdade presente para nós. Como esta parábola é para nós hoje, quem representa estas 10 virgens sábias e tolas, no tempo em que vivemos? Todo o mundo cristão está representado nesta parábola. Elas, as 10 virgens, representam a igreja dos professos cristãos. Então, as 10 virgens, sábias e tolas, representam as igrejas de hoje: batista, luterano, católica, metodista. Todas as igrejas protestantes são representadas aqui. Mas, e a igreja adventista, está listada aqui também, entre as 10 virgens? As sábias e as tolas representam a condição da igreja adventista. Aqui, Ellen White está se referindo à igreja adventista. Assim, podemos ver que todas as igrejas hoje fazem parte das virgens sábias e tolas, incluindo a igreja adventista do sétimo dia. A parábola diz que as 10 virgens estavam fazendo algo. Elas pegaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. Mas o noivo demorou a chegar. Todas elas ficaram inativas e ficaram com sono, e adormeceram. Até mesmo as sábias caíram no sono. Elas todas estão dormindo, sem saber o que está acontecendo a seu redor. E no verso 6 diz: mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Quem deu o grito? Se o grito não se originou de dentro das igrejas, quem deu o grito para acordar as virgens? No livro Parábolas de Jesus, na página 405 e 406 diz: na cena que Cristo contemplava, um grupo, as 10 virgens, espera o aparecimento do cortejo nupcial, com intenção de a ele se unir.
Então, aqui vemos que existem dois grupos. Um grupo é o das 10 virgens, e o outro grupo, o cortejo onde está o noivo. E as 10 virgens aguardam esse cortejo, com a intenção de se unir a eles, juntamente com a noiva. Ellen White continua. Próximo ao lar da noiva, esperam 10 virgens, trajadas de branco. Todas levam uma lâmpada acesa e um frasco de óleo. Todas aguardam ansiosamente a vinda do esposo. Porém, uma tardança. Passa-se uma hora após outra, as vigias fatigam-se e adormecem. À meia-noite ouve-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Sonolentas despertam, de repente, e levantam-se. A noiva aguarda na sua casa o cortejo passar. E próximo da casa da noiva, está as 10 virgens dormindo. Então, o que esse cortejo estava fazendo, em relação às 10 virgens? O cortejo estava se movendo. O que significa que as virgens que estavam dormindo, seriam deixadas para trás. Para que elas não fossem deixadas para trás, um grito foi dado para tentar despertá-las, da sua terrível situação. Ellen White diz: a parte mais interessante da cerimônia, ocorria à noite. Quando o noivo, saía para encontrar a noiva, e levá-la para o lar dele. No casamento judaico, a noiva espera o noivo chegar. A noiva, e suas damas de honra, as virgens, tinham que estar preparadas. A noiva, e suas damas de honra, as 10 virgens, acompanhavam o noivo até a casa de seu pai, para a festa de casamento. Na parábola, o noivo chegou atrasado, e as damas de honra, cansaram e dormiram. A noiva percebeu que o noivo estava vindo, então a noiva teve que acordá-las, para se unir ao cortejo. Então Ellen White diz: veio o cortejo aproximando-se resplandecente, com tochas, e contentes com música. Então, essa procissão era brilhante com tochas, havia muita luz no meio deles. E eles estavam contentes, e tinham música alegre, e gloriosa canções de louvor. A maravilhosa verdade de Deus é encontrada nesta companhia. Se havia tochas brilhantes, e música alegre aqui. O que havia aqui, em todas as igrejas? Havia escuridão e desinteresse. Então, é a noiva, que desperta as virgens. As 10 virgens, ou todas as igrejas estão dormindo. A noiva percebe que o noivo está chegando. Então a noiva dá um grito para despertar as virgens. Observe que este grito, não se originou de dentro da igreja, originou-se de fora da igreja. Ellen White diz: ouvem as vozes do noivo e da noiva. Então elas ouvem também a voz do noivo. Este grupo, ouve a voz do noivo, que está no cortejo. E quem é o noivo? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto, enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Mateus 9:15. Elas também ouvem a voz de outra pessoa, a noiva. Se a voz da noiva desperta todas as 10 virgens, isso significa que a noiva é uma entidade separada das 10 virgens. As 10 virgens é uma coisa, e a noiva é outra. Agora um fato interessante. Quem é a noiva que desperta as virgens? Ellen White diz: a igreja é a noiva, a esposa do Cordeiro. Qual grupo é essa igreja de Cristo hoje? Vamos descobrir primeiro quem era a noiva de Cristo nos tempos de Jesus. A noiva irá para onde o noivo, Cristo, está. O amigo do noivo, João Batista, alegram-se com ele. Eu sou o amigo do noivo, e estou cheio de alegria com o sucesso dele. João 3, verso 29. Ellen White também diz o mesmo. João apresentou-se como amigo, que serviu de mensageiro entre os noivos, preparando o caminho para o enlace. Quando o noivo houvesse recebido a noiva, os discípulos, estava cumprida a missão do amigo, João Batista. Nos tempos de Jesus, os discípulos de Jesus foram a noiva, que deu alto clamor para a nação judaica. E quem era a noiva de Cristo em 1844? Os sinceros de coração, que ainda estavam nas igrejas que haviam rejeitado a luz do céu, estenderam as mãos em pedido de auxílio ao grupo unido, que estava livre, regozijando em Deus. A resposta deles foi: retirai-vos, retirai-vos,
Sai daí. Vi indivíduos, lutando por liberdade, e afinal quebraram os laços que os ligavam, deixando os grupos em trevas, e unindo-se ao grupo liberto. A noiva de Jesus em 1844 foi o grupo unido, que estava livre, que haviam saído das igrejas. Então repetindo, a noiva de Jesus em 1844 foi o grupo unido, que estava livre, que haviam saído das igrejas. Esse grupo foi os que deram o grito para despertar as igrejas, ou as 10 virgens. Qual é a noiva de Jesus hoje? A noiva de Cristo hoje são aqueles que se separaram de todas as igrejas corruptas, incluindo a igreja adventista apóstata, e que estão soando a mensagem do alto clamor, para sair de todas as igrejas caídas, e do mundo, para estar com o noivo do lado de fora. É a igreja dele. Entre os adventistas, são aqueles que mantêm a Bíblia e os testemunhos. Muitos afirmam que creem no espírito de profecia, mas ensinam doutrinas que não têm o apoio do espírito de profecia e da Bíblia. São aqueles que estão fazendo a verdadeira reforma no vestuário, na saúde, na educação, vida no campo. Eles são fiéis nos dízimos e nas ofertas. São aqueles que mantêm a fé dos nossos pais, que são fiéis às doutrinas fundamentais adventistas, fundadas pelos pioneiros. Eles não aceitam nenhum tipo de heresia. É um grupo que andou na luz, dada a eles. Esta procissão, que as virgens prudentes têm que se juntar, é descrito pelo testemunho de Jesus, como sendo um grupo que andou na luz, dada a eles. Se a Igreja de Cristo está aqui, então o que são todas essas outras corporações, que afirmam ser a Igreja de Cristo? São as igrejas que professam ser o povo de Cristo, mas na verdade elas estão vivendo uma mentira. Mas por que a Igreja de Cristo está aqui? E não aqui? A presença de Cristo está aqui, do lado de fora, no cortejo, com sua noiva. Onde está a presença de Cristo, entre esses dois grupos? Porque todas as igrejas da cristandade, incluindo a Igreja Adventista Apóstata, não pode ser a verdadeira Igreja de Cristo. É a presença de Cristo, somente, que pode constituir a Igreja de Cristo. Deus tem uma igreja, não é a grande catedral, nem é a instituição nacional, nem são as várias denominações. Trata-se do povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20. Onde Cristo está, mesmo entre uns poucos humildes, eis a Igreja de Cristo. Pois somente a presença do Santo e Altíssimo, que habita a eternidade, é que pode constituir uma igreja. Então, é somente a presença de Cristo que pode constituir uma igreja, e a presença de Cristo não está nas igrejas. A presença de Cristo está com a noiva. A igreja, adventista e outras, está na condição laodiceana. A presença de Deus não está no meio dela. A presença de Cristo não se encontra na igreja batista, na igreja luterana, na igreja metodista, na igreja presbiteriana, os nazarenos, as testemunhas de Jeová, os mormons, etc. Cristo não está em nenhuma dessas igrejas, incluindo a igreja adventista. Isso torna essas corporações apenas uma falsificação da igreja de Deus. É apenas a presença de Cristo que pode constituir a igreja de Cristo. O cortejo estava se movendo e deixando para trás todas as igrejas, incluindo a igreja adventista. Então Jesus, através de sua noiva, deu um grito, proclamando a última mensagem de misericórdia para todas as pessoas nas igrejas. E qual foi a última mensagem de misericórdia, dada às virgens sábias e tolas? Foi o clamor da meia-noite. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. O clamor da meia-noite é um chamado para contemplar o noivo, que é Cristo. É um chamado para o povo sair de suas igrejas, para estar com Cristo. A primeira parte da mensagem leva as pessoas a olharem a Cristo. Aí vem o esposo. E a segunda parte da mensagem separa as pessoas de suas igrejas, das trevas, para estarem com Cristo. Saí-lhe ao encontro. É uma mensagem completa do Evangelho.
A mensagem que aponta para o Salvador, mas não diz para separadas igrejas corruptas, não está completa. Não desperta as virgens. A mensagem que diz para o povo separadas igrejas, mas não aponta para o Salvador, não está completa. Não desperta as virgens. A mensagem correta aponta para Jesus e pede para sair das igrejas caídas e estar com Cristo. E por isso também, Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, igrejas caídas, suportando o seu vitupério. O que essa mensagem fez? Acordaram as virgens. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E o que elas disseram quando começaram a preparar suas lâmpadas? As nossas lâmpadas estão se apagando. Porque as lâmpadas estavam se apagando antes de acabar o azeite. Se você observar uma lâmpada de querosene queimando, você vai notar que a fuligem começa a se acumular no ponto onde a luz e o óleo no pavio se encontram. E quanto mais fuligem se acumula ali, mais escuridão que reveste essa área surgirá, impedindo que a luz brilhe. Logo ali haverá tanta fuligem que a luz não consegue brilhar. E enquanto as virgens sábias e tolas dormiam, a fuligem começou a crescer no pavio, a luz ficou fraca, e a escuridão começou a aparecer. Quando elas despertaram do sono, com o grito da noiva, elas olharam para o pavio de suas lâmpadas, e viram que a luz das lâmpadas não estavam mais brilhando como antes de dormirem. Então elas começam a limpar o pavio de suas lâmpadas, tentando reduzir a escuridão. A luz começou a brilhar mais forte, quando elas limparam o pavio. Tanto as sábias, quanto as tolas, procuram eliminar a escuridão. Tanto as sábias, quanto as tolas, são representadas como estudando a verdade do clamor da meia-noite. Reconhecendo que Cristo não está em sua igreja, que ele está fora da igreja. Reconhecem que o povo de Deus está com Cristo fora de suas igrejas, e elas estão sendo deixadas para trás. Elas se apressam para se unir ao grupo que está com Cristo, e fazer parte da verdadeira igreja. Mas algumas notaram que suas lâmpadas estavam se apagando, e não tinham reserva de óleo para manter suas lâmpadas acesas. Outras mantêm suas lâmpadas acesas sem apagar, pois têm reserva de óleo. Aqui, começamos a notar que há dois grupos começando a se formar, a partir de um grupo que antes era unido. Ellen White diz: aqui estão claramente representados dois grupos distintos, formados a partir de um grupo que outrora foi unido. Os membros de um desses grupos estão resistindo à vontade de Deus. Eles deixaram o lado dos fiéis e verdadeiros, e agora estão resistindo às advertências do Espírito de Deus. As tolas reconhecem que sua luz está se apagando, e elas não se prepararam para uma emergência. Foram pegas de surpresa. O que as sábias fizeram? As sábias professavam ser seguidoras de Cristo, e agora elas provaram isto, deixando a igreja delas, e se unindo ao cortejo. Onde está o noivo? Cristo Jesus. Lembre-se que elas ouviram a voz de Cristo e da noiva, dizendo-lhes que elas deveriam olhar para Cristo e sair das igrejas. O que as tolas fizeram? As tolas tomaram um caminho diferente do que o Senhor queria que elas tomassem. Mateus 25, 8-10 diz: e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Quando chegou a hora de sair para estar com o Senhor, elas não tinham óleo. Não podiam obedecer o chamado do Senhor para sair. Então, elas foram até as virgens sábias, e disseram: dá-nos um pouco do seu óleo, porque as nossas lâmpadas estão apagando. E o que as sábias disseram? Não podemos. Porque as sábias não podiam dar de seu óleo. O que o óleo representa? O óleo representa o caráter. O óleo é
A justiça de Cristo representa o caráter, e o caráter é intransferível. Ninguém o pode obter para outro. As sábias não poderiam dar seu caráter, ou sua experiência de seguir o Senhor para as tolas, porque é uma questão individual. Elas não puderam obedecer à ordem de sair das suas igrejas, e escolheram um caminho diferente, saíram à procura de óleo. Elas foram procurar óleo, daqueles que vendem óleo. E quem vende esse óleo? São os ministros das várias igrejas. Então, as virgens tolas foram até os pastores, dizendo que precisavam de óleo, para obedecer à mensagem do noivo e da noiva. Por meio destes solenes avisos, o clamor da meia-noite, o povo será comovido. Ao ir o povo a seus antigos ensinadores, com a ávida pergunta: são estas coisas assim? Os ministros apresentam fábulas, profetizam coisas agradáveis, para acalmar-lhes os temores, e silenciar a consciência despertada. Eles dizem: nunca vamos parar de pecar, e não podemos vencer como Jesus venceu. Acalmam a consciência do povo, dizendo que a mensagem da noiva de Cristo está errada. Engana o povo dizendo que Deus é uma trindade, e que se você sair da igreja, você está perdido. Acusa a noiva de Cristo de serem dissidentes e perfeccionista. A Bíblia não diz se as tolas obteve ou não óleo, mas diz algo interessante, no verso 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. No início do verso diz: e depois? E depois do quê? Depois que algo foi fechado no verso 10. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E o que foi fechado foi a porta da graça. Assim, as tolas não tinham o caráter necessário para deixar sua igreja, e seguir o Senhor, e seu verdadeiro povo. E quando elas estavam tentando encontrar óleo, sua oportunidade passou, e a porta fechou, no verso 11. Então, depois que seu tempo de graça terminou, elas tentaram se unir ao Senhor e à sua verdadeira igreja, mas era tarde demais. Elas são sinagoga de Satanás. Satanás tem uma grande confederação, sua igreja. Cristo a chama sinagoga de Satanás, porque os seus membros são filhos do pecado. Os membros da igreja de Satanás têm estado constantemente trabalhando para lançar fora a lei de Deus e confundir a distinção entre o bem e o mal. Satanás está operando com grande poder nos filhos da desobediência, e através deles para exaltar a traição e a apostasia, como verdade e lealdade. Podem os nossos professos irmãos adventistas do sétimo dia pertencer à sinagoga de Satanás? Irão realmente inclinar-se e adorar aos pés dos santos, segundo Apocalipse 3:9, pedindo que abra a porta para eles? Diz Ellen White. Pensas que os que adoram aos pés dos santos, a sinagoga de Satanás, Apocalipse 3:9, Deus mostrou-me que tal classe era de professos adventistas, que caíram, e crucificaram novamente o Filho de Deus, pondo-o em opróbrio. E na hora da tentação, que está para vir, para revelar o verdadeiro caráter de cada um, eles saberão que estão perdidos para sempre, e dominados com angústia de espírito, inclinar-se-ão aos pés dos santos. As virgens sábias ouvem a mensagem que as despertam, estudam a mensagem, para ter certeza de que é verdade, e então, obedecem à mensagem, e se juntam a Cristo e sua igreja no cortejo. Mas a experiência das tolas é diferente. Elas ouvem a mensagem que as acordam, estudam a mensagem, elas sabem que a mensagem é verdadeira, mas elas não partem nesse momento. Elas esperam até um momento mais conveniente para partir, porque no versículo 11 diz que elas saíram, e tentaram se unir ao Senhor. E ele disse que era tarde demais, e que não as conhecia. O erro das virgens tolas foi ouvir a mensagem que pedia para elas se separarem, mas elas dizem: não vamos separar agora, ficaremos felizes em nos separar no futuro, mas não vamos sair agora. E quando elas desobedecem ao chamado do Senhor para sair, e aguardem até uma hora mais conveniente, a porta da graça se fecha, e elas estão perdidas.
quando todas as sábias deixam todas as igrejas, incluindo a igreja adventista. O que resta em todas as igrejas da cristandade são as virgens tolas. O que resta na igreja batista, na igreja católica, na igreja metodista e todas as igrejas protestantes e a igreja adventista, quando todos ouvem a mensagem e obedecem ou desobedecem? Nada, além de virgens tolas. Cada pessoa em todo o mundo estará em um dos dois lados. Há um céu a ganhar e um inferno a evitar. Cada membro de cada igreja irá para um dos dois lados, ou eles vão para o céu, ou vão para o inferno. O que Jesus diz para as tolas? E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não conheço vocês. As virgens loucas não irão para o céu, elas irão para o inferno. Elas são rejeitadas por Cristo, porque elas o negaram. Não obedeceu a Cristo, quando ele lhes pediu para fixar os olhos nele, e separar. Elas até fixaram por um momento os olhos em Jesus, mas optaram por não se separar, e esperar até um momento mais conveniente no futuro. Elas negaram a Jesus, quando ele lhes disse para separar. Agora, como essa é uma verdade presente hoje, que estado da igreja representam as virgens tolas? O estado da igreja representado pelas virgens tolas, também é dito como o estado de Laodiceia. As virgens tolas hoje representam Laodiceia. Os que não saírem do estado de Laodiceia vão direto para o inferno. Deus ama tanto o povo adventista do sétimo dia, que ele enviou uma advertência específica para cada membro da igreja adventista, informando-os que sua igreja, junto com todas aquelas que se apegam à Babilônia, serão levados ao inferno. Deus nos ama definitivamente. Cristo diz o seguinte daqueles que se ufanam de sua luz, mas não andam nela. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom, no dia do juízo, do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, adventistas do sétimo dia, que tiveram grande luz, que te ergues até os céus, com referência a privilégios, serás abatida até os infernos, porque, se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Agora, pois, porquanto fizestes todas estas obras, diz o Senhor, e quando eu vos falei insistentemente, vós não ouvistes, e quando vos chamei, não respondestes, farei também a esta casa, igreja adventista do sétimo dia, que se chama pelo meu nome, no qual confiais. Como fiz a Siló, expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, o povo de Efraim. Então, onde o povo adventista do sétimo dia está pondo sua confiança? Eles não confiam em Jesus, confiam na associação geral e nos pastores. Então, o que o Senhor vai fazer com a igreja adventista do sétimo dia, que se orgulha de declarar-se Laodiceia? Qual o destino da igreja adventista do sétimo dia? Qual o destino das virgens tolas? Eles serão levados ao inferno, porque ficou no estado de Laodiceia, com todas as virgens insensatas. As igrejas adventistas serão abatidas porque foram participantes dos pecados das igrejas, e receberão as pragas. Tudo porque elas não escolheram seguir o seu Senhor, fora da igreja. Não deixe que essa seja sua condição, irmãos e irmãs. Não deixe a experiência das virgens tolas ser sua experiência. Não negue ao Senhor, recusando separar-se da igreja de Laodiceia, de uma igreja condenada à destruição, de uma igreja que está cheia de trevas, em uma apostasia e rebelião. Não compartilhe o destino da igreja, mas fixe seus olhos em Cristo, e saia, para estar com Ele. Então você poderá ser um seguidor de Cristo e ter a vida eterna, em vez de ser um seguidor das igrejas, e ter a destruição eterna. Quando as virgens sábias, e as insensatas, ouviram a mensagem do clamor da meia-noite, todas elas deveriam fixar seus olhos em Cristo, e separar-se de sua igreja, para estar com Ele. A mensagem produziu uma crise na igreja. Dois grupos foram formados a partir de um, que já era unido. Essa crise na igreja foi a lei dominical. Foi a profecia dos 1260 dias, reaplicada, que causou a crise. Não.
Foi a profecia dos 1290, ou 1335 dias, reaplicada, que causou a crise. Não. Não foi a reaplicação das profecias de tempo hoje, irmão e irmãs, porque estamos no dia antitípico da expiação. Quando nossa porta da graça pode fechar a qualquer momento. Foi a mensagem dada às virgens, pedindo para fixar os olhos em Cristo e sair, que trouxe a crise na igreja. E muitos irmãos adventistas estão esperando a crise da lei dominical chegar, para eles ter a certeza que é hora de se separar da igreja. Mas, quando é hora de fixar seus olhos em Cristo, agora. Quando é hora de separar da igreja, agora. Quando a mensagem chega até você, e você se desperta e a estuda, e sabe que é verdade, sabe que é agora o dia da sua salvação, não amanhã, nem daqui a uma semana, nem na lei dominical, mas hoje. É quando todas as sábias saíram, que é o momento de deixar todas as igrejas, incluindo a igreja adventista. A porta da graça fechou para as virgens tolas, quando elas estavam vivas, porque se recusaram a obedecer ao Senhor, e se separarem de sua igreja. Quando a mensagem chega para uma pessoa hoje, e individualmente, ela decide que não vai obedecer a mensagem toda. Ela decide que não vai se separar. Sua porta da graça se fecha, enquanto ainda vive. Mas, e as sábias que se separaram? Foram seladas para o céu, porque deixaram as igrejas. De modo nenhum. Elas apenas começam a andar pelo caminho estreito, mostrado na primeira visão de Ellen White, dada por Deus. Deus lhe mostrou alguns dos perigos e eventos que estavam ocorrendo neste caminho. E também onde o caminho terminou, e qual era o objetivo de andar sobre ele. Esta primeira visão é registrada em primeiros escritos, nas páginas 11 a 20. Enquanto eu estava orando junto ao altar da família, o Espírito Santo me sobreveio. Voltei-me para ver o povo do advento no mundo, mas não o pude achar, quando uma voz me disse, olha novamente, e olha um pouco mais para cima. Com isto olhei mais para o alto, e vi um caminho reto e estreito, levantado em lugar elevado do mundo. O povo do advento estava nesse caminho, a viajar para a cidade, que se achava na sua extremidade mais afastada. A razão pela qual as pessoas estavam neste caminho estreito e apertado, levantado acima de todas as igrejas da cristandade, era o céu. Tinham uma luz brilhante, colocada por trás deles no começo do caminho, a qual um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho, e proporcionava claridade para seus pés, para que assim não tropeçassem. Então, que luz estava no início do caminho? Foi o clamor da meia-noite. Cada pessoa que estava nesse caminho tinha que obedecer ao clamor da meia-noite. Aqueles que se recusam a obedecer o clamor da meia-noite, não estavam nesse caminho, indo para a cidade de Deus. É por isso que as virgens insensatas perderam sua oportunidade. Elas não estavam no caminho que levava ao céu, elas estavam com as igrejas no escuro, e com o mundo abaixo. Irmãos e irmãs, onde vocês estão nessa experiência da parábolas das 10 virgens? Você ainda está com as igrejas caídas? Você ainda está na organização adventista, ou com os católicos ou os batistas, ou qualquer igreja da cristandade, ou você decidiu seguir o seu Senhor, saindo dessas igrejas, e estão no início deste caminho, ou em algum lugar mais à frente. Cada pessoa que está nesse caminho, teve que deixar todas as igrejas, para poderem seguir esse caminho, para a cidade de Deus. E a luz do clamor da meia-noite, mostrou o caminho, iluminando os pés das pessoas neste caminho, para que eles não tropeçassem. E mesmo fixando os seus olhos em Cristo, e se separando das igrejas, eles devem continuar mantendo os olhos fixos em Cristo a cada passo. Devem continuar separando o pecado de suas vidas, para ser semelhante a Cristo, e se separar daqueles indivíduos que não querem continuar seguindo a Cristo. Ellen White continua. Se conservavam o olhar fixo em Jesus, que se achava precisamente diante deles, guiando-os para a cidade, estavam seguros. Jesus estava antes de todas as pessoas, neste caminho, levando-os para a cidade. Ele está pedindo, a todo o povo de Deus, que passe pela dor, de ter que se separar da igreja, e de pessoas que eles amavam. É por isso, que as virgens sábias são chamadas de sábias,
porque elas reconheceram a voz de Cristo através de sua noiva. Elas eram sábias. É por isso que as virgens tolas são chamadas de tolas, porque professam seguir o Senhor, mas seguem o seu eu. Elas não amam a Cristo, pois deixam a Cristo para servir a igreja. Elas desistiram do Salvador, e agarradas ao seu ídolo, escolheu a morte eterna no lago de fogo, em vez de escolher a vida eterna com Cristo no céu. É Jesus que quer que seu povo passe por esse processo agonizante para que eles possam ter o céu como lar, no final. Qual o caminho você está seguindo? O único caminho que leva a Cristo é um caminho fora das igrejas, não na igreja. Você não pode se apegar à igreja e a Cristo ao mesmo tempo. Ou é um, ou outro. Se nos apegamos a uma igreja caída, então estamos nos apegando à apostasia dessa igreja, e somos parte da apostasia. E assim compartilharemos as consequências, que é a morte. Você está se apegando à justiça do Filho de Deus, irmãos e irmãs, ou está se agarrando ao filho da perdição? Foi Jesus que levou o seu povo para fora da igreja naquele caminho estreito e apertado. E Cristo nos diz isso de novo, em João capítulo 10, versos 2 a 5. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus é o pastor de suas ovelhas, e ele pede para suas ovelhas não permanecerem no curral. E lembre-se de que um curral é um cercado que impede as ovelhas de escapar, mantendo-as em cativeiro. Cristo abre a porta e leva suas ovelhas para fora, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz, e elas querem estar com ele. E ele vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, e elas não seguem a voz de um estranho. E que mensagem um estranho estaria dando? A mensagem para o povo ficar dentro das igrejas e permanecer conectado ao pecado. Cristo está dando uma mensagem para deixar as igrejas e deixar o pecado. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz, elas o seguem para fora do curral. As igrejas, elas o seguem fora dessa escravidão e corrupção das igrejas, e elas fogem da voz dos estranhos. Elas seguem a voz do verdadeiro pastor. Certifique-se de que a voz que você ouve é a voz da verdade, vindo do noivo em sua noiva, e não a voz de um estranho. Ellen White continua, mas logo alguns ficaram cansados, e disseram que a cidade estava muito longe, e esperavam nela ter entrado antes. Então Jesus os animava, levantando seu glorioso braço direito, e de seu braço saiu uma luz que incidia sobre o povo do advento, e eles clamavam, Aleluia! Então, alguns se cansaram, porque aqui tivemos que passar por toda essa luta de separação que estamos agora. Então, do braço de Jesus veio uma luz que animou as pessoas nesse caminho estreito e apertado. E eles gritaram, Aleluia! Louvado seja Deus por essa luz. Ellen White continua. Outros temerariamente negavam a existência da luz atrás deles, e diziam que não fora Deus quem os guiara tão longe. Alguns negaram a luz por trás deles. Aqui está mostrando que algumas pessoas que se separaram e seguiram esse caminho chegam a um ponto em que elas começam a duvidar que foi Deus quem as tirou. Começam a duvidar da mensagem, do clamor da meia-noite, que eles tinham seguido. Eles começam a duvidar e achar que não foi Deus que pediu para separar. O que aconteceu com esses indivíduos que duvidaram? A luz atrás deles desaparecia, deixando-lhes os pés em densas trevas, de modo que tropeçavam, e perdendo de vista o sinal, e a Jesus, caíam do caminho para baixo, no mundo tenebroso e ímpio. Aqui, temos a experiência das virgens sábias, no caminho estreito. Elas seguiram o Senhor para fora da igreja, mas em algum momento, elas acham que não foi Deus que as separou da igreja. Como você sabe? Aqui,
estamos passando por todo tipo de provação, sofrimento e opressão. Nós tivemos que nos separar da igreja que amamos, das pessoas que não querem separarem da igreja. Então alguns começam a duvidar que Deus queria que todas essas coisas ocorressem. Ellen White diz que a luz do clamor da meia-noite, que eles tinham ouvido, saiu, deixando seus pés na escuridão. Eles tropeçaram, perdendo a visão de Jesus, e saiu do caminho. Voltaram ao mundo escuro e perverso que estavam. Voltaram para as igrejas, que elas já haviam deixado, as igrejas caídas. E essa experiência foi exatamente o que aconteceu na história das 50.000 pessoas que obedeceram ao clamor da meia-noite, no verão de 1844. Elas se separaram de suas igrejas, mas depois que elas começaram a andar neste caminho, a grande decepção ocorreu. Cristo não veio como eles pensavam. E quantas pessoas permaneceram fiéis à mensagem? Quantas pessoas continuaram a seguir a voz do Senhor, e continuaram a segui-lo, no caminho estreito? Apenas 50 pessoas, dos 50.000, permaneceram. 49.950 pessoas, ou 99,9%, de todos que escolheram seguir o Senhor, no começo, acabaram deixando o caminho estreito. Muitos deles voltaram para as igrejas de onde saíram, muitos foram direto para o mundo. Aqui, vemos que havia indivíduos que seguiam o Senhor fora das igrejas, mas ao serem provados, duvidaram que foi Deus que os havia chamado. E ao voltarem para suas igrejas e para o mundo, a sua porta da graça fechou. Agora um outro ponto. A primeira separação ocorreu quando a mensagem chegou às sábias e tolas. As sábias saíram, e as tolas ficaram. Houve uma separação. Mas, qual foi a segunda separação aqui? A segunda separação foram dos falsos irmãos, já andando no caminho estreito. Os falsos irmãos se separam do verdadeiro, andando no caminho. É o mal, deixando a companhia do bem. A primeira separação é o bom deixando o mal. A segunda separação é o ruim, deixando os bons. Não deixe que Satanás distorça esse entendimento. Não deixe que Satanás faça você acreditar que na primeira separação é o ruim que sai, e o bom permanece. Se você acreditar nessa heresia, você será deixado preso a uma igreja corrupta, que está destinada ao inferno, em vez de se apegar a Cristo e à vida eterna. Siga a Cristo, e assegure-se de que seus pés estão sobre a rocha, que é Cristo Jesus, para que você não comece a duvidar, e depois saia fora do caminho. O problema destes indivíduos foi que eles duvidaram e saíram do caminho. Quando o Espírito Santo de Cristo iluminou suas mentes com a mensagem no clamor da meia-noite. Na verdade, eles estavam dizendo que não era o Espírito Santo de Cristo que os levou a separar-se, nem era a luz da verdade. Então eles cometeram o pecado contra o Espírito Santo, o pecado que não tem perdão. Então, quando o clamor da meia-noite chegar a você, e você fixar seus olhos em Cristo, estude a mensagem da separação, para você se certificar o que é a verdade, para ter certeza que é a verdade. Construindo o fundamento sobre Cristo e a verdade. E não deixar a igreja, porque seus amigos estão deixando. Não deixar a igreja porque soa bonito, mas porque você sabe que é certo assim fazer. Seu alicerce estará em Cristo, e você será capaz de resistir a todas as dúvidas, insinuações e opressões que Satanás tentará lançar em seu caminho, para tirá-lo do caminho. Agora, se você estiver andando neste caminho, e tiver um acidente, cometendo um pecado, como fez Moisés, isso não significa que é o fim do caminho para você. Reconheça o que você fez de errado, confesse-o, e abandone-o. Levante-se e siga em frente, na força de Cristo. O que faz você cair fora desse caminho é negar que foi Deus que queria que você se separasse da igreja. E duvidar que esse caminho é o certo. Então, a primeira separação são os bons, saindo da companhia dos maus.
A segunda separação são os maus irmãos, saindo da companhia dos bons. Você percebe que este caminho continua até um ponto em que ele para, o momento que chega na cidade de Deus. Nesse caminho, tivemos também o tempo da angústia de Jacó. Tivemos um mediador que é Cristo, nosso sumo sacerdote. E nesse caminho, podemos buscar nele força, e graça, e poder, para nos tornarmos filhos de Deus. Mas quando Cristo sai do lugar santíssimo, quando ele termina sua intercessão, não há mais caminho para nós andarmos, pois alcançamos o céu. Perseguição, opressão, decepção, tudo isso está ocorrendo neste caminho. E em cada passo, temos que tomar uma decisão. E para desenvolver o nosso caráter e nos testar, ele exige que seu povo passe por essa experiência angustiante, de ter que se separar de sua igreja que ama, de pessoas que você ama, para seguir a Cristo, e ir ao céu. Deus ama você, irmãos e irmãs, mas Ele não vai te arrastar para fora da igreja. Ele não vai te puxar para esse caminho estreito e apertado. É uma escolha que você deve fazer. Abandonar de bom grado, e fazer o que Deus nos pede por amor a Ele. Escolha andar com Ele para a vida eterna. É por isso que Cristo começou esta parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante à experiência de 10 virgens. Jesus hoje nos pede para desistirmos das pequenas coisas insignificantes da terra, a fim de nos conectarmos com Ele, em sua justiça. Ele nos pediu para nos tornarmos pobres, para que fôssemos ricos em Cristo. Ele nos pediu para nos tornarmos fracos, para que fôssemos fortes em Cristo. O que você vai fazer? Grupo Adventista de Cotia, levando a verdade até você.